O Toque de Vida Debate de hoje traz dois assuntos importantíssimos e atuais: o uso das redes sociais pelos cristãos e o seu papel na igreja, e também o papel da arte no contexto da igreja. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o pastor André Cardoso, capelão da UBRA do Campus Canoas, a Universidade Luterana do Brasil. É um prazer receber você aqui nesse programa que tem o objetivo de trazer temas, convidados, entrevistas, um bate-papo sobre temas diversos da vida, mas especialmente relacionados à nossa vida de fé. E a gente espera que esse programa seja uma bênção na sua vida. Se quiser entrar em contato com a gente, basta nos escrever nas nossas redes sociais, o endereço é Ubra Pastoral. Ali você pode agendar uma conversa, fazer um pedido de oração, mas também ter acesso aos nossos conteúdos que são publicados diariamente, né? Conteúdos cristãos de crescimento, de engrandecimento para você e para toda a sua família também. Basta você compartilhar com eles os nossos conteúdos. E hoje nós vamos receber o pastor Matheus Borchardt, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Ele que é um entusiasta aí do uso das redes sociais, tem produzido conteúdo para as redes sociais, conteúdo cristão de muita qualidade. Eu recomendo você, Matheus com TH Borchardt. Você vai encontrar lá no Instagram, nas redes sociais, o perfil do pastor Matheus. E a gente convidou ele para bater um papo sobre exatamente isso, o uso das redes sociais pelos cristãos, como a gente pode usar da melhor forma para levar o evangelho de Jesus, mas também para falar sobre o papel da arte na igreja. Será que a gente pode usar manifestações artísticas no contexto da igreja? Então, quem vai falar sobre isso é o pastor Matheus. Eu já estou falando demais, né, pastor Matheus? Seja bem-vindo ao Toque de Vida Debate. É um prazer ter você aqui. Por favor, se apresenta pra gente, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua caminhada aí de vida e também acadêmica. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Matheus Borchardt, um prazer estar aqui contigo, André e todos que estão assistindo a gente, né? Eu sou pastor aqui em Pelotas, já faz 5 anos, e a minha história, assim, vamos dizer, com a arte, né, com esse meio artístico aí, já ela é um pouco antiga, né? Então, acho que tudo começou ali quando eu comecei num congresso da igreja a produzir uma música para cantar lá na noite cultural e tudo mais. E o pessoal gostou tanto assim da música que eles falaram, tinha que botar isso na internet, né, pra gente poder ouvir outra hora. E na época tava assim, recém começando essa questão do YouTube, né? E eu falei, vou tentar estudar um pouco aqui e gravar um videoclipe, né? Aí eu e meu amigo, a gente se juntou, meu avô tinha me dado uma câmera bem antiga, assim, a gente gravou, e foi dali que eu comecei a me interessar um pouco por essa área, assim, das artes, da música, né, do vídeo, das imagens, né? E é uma coisa que você sempre tem que estudar, né? Nunca acaba, sempre tem para onde seguir, estudar e tô nessa lida ainda, né? Acho que é isso que eu poderia dizer. Bem legal, pastor. Você atualmente é pastor da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Pelotas, né? É o primeiro local que você está trabalhando ou você já passou por outros locais? Isso, eu vim trabalhar aqui em 2020, bem no começo da pandemia, né? E isso aí até, assim, claro, a gente não deixa de dizer que foi uma coisa muito ruim, né? Teve muita coisa ruim nesse momento, né? Mas para mim também foi uma janela de aprendizado, né? Porque como eu passei muito tempo em casa, isolado, né? E tinha que continuar levando o evangelho para as pessoas de maneira online, né? Então foi um tempo assim de muito aprendizado, que eu me desenvolvi muito, que eu cresci muito nessa área audiovisual, né? E estamos aí até hoje, né? Agora, pastor Matheus, a gente conversava, né, fora do ar sobre essas questões aí, sobre arte, cultura, né, dentro da igreja. Na sua avaliação, né, você tem uma opinião bem interessante. Você poderia compartilhar com a gente qual é o papel da arte na igreja, no contexto evangélico hoje? Olha, acho que a arte, acima de tudo, ela é uma manifestação daquilo que o ser humano sente, né? Daquilo que ele experimenta dentro de si e ele quer exteriorizar isso para o mundo, né? Ele quer
de alguma forma colocar isso para fora. Tem gente que faz isso escrevendo, tem gente que faz tirando uma foto, tem gente que faz pintando um quadro, bordando, né? A arte ela é muito abrangente, né? E eu acho que sempre tem papel, né? Porque Cristo chamou a gente para ser testemunha, né, dele. E a arte, com certeza e definitivamente, é uma ferramenta que Deus deu para os seus filhos para a gente falar dele para o mundo, para a gente anunciar ele. Então, você pega ali uma pessoa que talvez nunca teria a coragem de falar de Jesus para uma pessoa assim, né, você sabe que Jesus morreu por ti e tudo mais. Talvez ela nunca ia encontrar coragem ou as palavras, né, para falar disso, mas talvez pintando ela ia conseguir, escrevendo ela ia conseguir e fazer isso de maneira muito mais profunda, né? Então acho que é bem interessante a gente olhar para a arte como uma oportunidade da gente anunciar o reino para as pessoas, né? E é muito interessante ouvir isso, né? Você falar isso, porque eu fiquei pensando agora na minha própria trajetória na adolescência. E eu lembro que no grupo de jovens onde eu participava, que por coincidência é em Pelotas, lá no Fragata, né? Então, Na Congregação Emanuel, eu participei lá e era muito visível que a arte tinha um papel missionário também. Muitas pessoas, muitos jovens começavam a participar da igreja, né, do convívio ali com outros jovens, especialmente pela arte e pelo esporte. Então daria para a gente pensar que a arte, ela, além de ser uma manifestação, né, como você falou, daquilo que a pessoa sente e como a pessoa percebe o mundo, mas também um instrumento de missão? com certeza, mas com toda a certeza mesmo, né? Eu estava até pensando sobre isso e aqui em Pelotas, né, tu conhece, aqui às vezes o pessoal faz o tal do festival missionário, né, ou o dia da missão, e é muito interessante se a gente pensar em duas ocasiões simultâneas. Vamos supor que a gente está numa praça, né, e numa ocasião tem um pastor lá, né, de terno, gravata, com a Bíblia na mão e um microfone, né, falando de Jesus para as pessoas, anunciando ali. Tem gente sim que vai parar para ouvir, mas tem outras pessoas que só por essa estética, né, só por esse formato, as pessoas já de antemão nem vão querer prestar atenção e vão tocar dali, né, não vão parar para ouvir. Agora, em outra situação, naquela mesma praça, imagina que tem um teatro acontecendo ali, né? Ah, e é um teatro cristão, é um teatro que fala de Jesus, que fala de Cristo, né? Que traz uma mensagem cristã. Talvez aquela pessoa que nunca ia parar com aquele pastor falando, ela ia parar porque o teatro chamou a atenção dela, né? Porque é uma arte que então ela cativou a atenção de uma pessoa pela sua forma, pela sua maneira de ser apresentada. Então isso pode ser o teatro, pode ser uma música, pode ser uma pintura, né? Então a gente não pode deixar de observar que isso aí são oportunidades que a gente tem, ferramentas que Deus deu para os seus filhos, né? Dons que Ele deu para que a gente pregue o reino dele e que, quem sabe, a gente atinja pessoas que jamais seriam atingidas por esse formato mais tradicional, né, da pregação da mensagem. E que talvez, depois, justamente por isso, seriam atraídos, né, para uma igreja, para, enfim, se aprofundarem ali no conhecimento bíblico, né, da fé e tudo mais. Então é bem legal a gente pensar dessa maneira, né? A gente pode cativar pessoas que não não seriam cativadas de outra maneira. É muito importante isso. E também eu lembro que o próprio Martinho Lutero, né, que começou o movimento aí de reforma, da reforma cristã, né, da reforma protestante, ele se utilizou da arte, né, especialmente da música, para falar de Deus também. Ele, né, compôs hinos que falavam e eram hinos que, além de falar de Deus, eles eram didáticos, né? Hinos que ensinavam sobre teologia para as pessoas. Especialmente o hino Castelo Forte, né, que é uma composição do Martinho Lutero.
Mas nesse sentido a arte também ela pode ser pedagógica, ela pode ser didática para ensinar as pessoas sobre teologia. Agora eu pergunto para você o seguinte, me parece que existe uma linha muito tênue entre o uso da arte pela arte em si mesma e o uso da arte com uma finalidade que talvez é missionária, né? E o que eu tenho observado aí, a gente vai falar um pouco sobre redes sociais na sequência, né? Mas o que eu tenho observado nas redes sociais de contextos evangélicos diversos é que às vezes a arte ela tá ali só pela arte e o conteúdo e a mensagem que às vezes aquela manifestação artística passa é zero, ou seja, não ensina nada e não serve para a proclamação do evangelho. Não sei se você tem essa experiência, né? Eu quando observo as redes sociais, eu vejo às vezes muito isso e me causa uma estranheza que os cristãos de vários contextos, às vezes eles confundem o uso da arte simplesmente pela arte na igreja. Qual a sua reflexão sobre isso? A gente tem que pensar assim que o uso da arte no meio cristão, a arte nunca pode ser o fim em si, né? Ela não pode ser o fim em si, né? E outras coisas também, né? A gente pensar assim, a arte, ela provoca emoções no ser humano, né? Certo, as emoções elas não são erradas, elas fazem parte da nossa experiência humana, né? Mas se a emoção for o fim em si, a gente também tem um problema. E quando o artista ele produz algo e o fim em si é se autopromover, a gente também tem um problema. Então, dentro da igreja, né, dentro de um pensamento cristão, que tem que estar coerente com o ensino bíblico, a gente tem que pensar que a produção da arte ela tem que ter um propósito de falar de Cristo para o mundo, né? É esse o propósito final, né? Esse eu acho que o propósito que o cristão legítimo quer alcançar produzindo uma arte, né? Para enfim levar uma mensagem. Não é para chamar atenção para si, não é para só fomentar sentimentos, né? Fazer um entretenimento ali, mas para trazer uma mensagem, levar algo para as pessoas, né? E então, nesse sentido, a arte dentro da igreja, ela pode sim ter um fim didático, né? Um fim de ensino. E isso, se a gente for pensar, até ali que você falou do Martinho Lutero, né? Na época dele, isso, isso era muito claro dentro das igrejas, né? Porque qual era o problema? Por que as igrejas eram tão repletas de arte, né? De cores, de figuras, né? Porque se você olhar para a população naquele tempo, era uma população que, em sua maioria, eram pessoas analfabetas. Então, eram pessoas que nunca iam pegar uma Bíblia, né, para ler ali e conhecer Deus através da Bíblia, mas indo para uma igreja, olhando ali aquelas figuras, aquelas imagens, aquelas representações, elas aprendiam algo com aquela arte, né? As próprias cores litúrgicas, né? Elas trazem sentimentos, né? Por exemplo, na época da Quaresma, geralmente as igrejas usam o roxo, né? E o roxo tem essa finalidade de algo de introspecção, de preparo. Preparo para quê, né? A gente sabe que daqui a pouco Jesus vai morrer, daqui a pouco vai ser a Sexta-feira Santa, né? E as cores, elas transmitem isso também por meio da arte, né? Inclusive tem um livro em inglês que se fala assim, né? O título do livro é If It's Purple, Someone's Gonna Die, que significa se for roxo, alguém vai morrer. E é interessante que dentro da nossa liturgia, o roxo prepara a gente para a morte de Cristo, né? Jesus, antes da morte dele, né? Ele foi vestido com uma roupa púrpura também, né? Então, engraçado, esses dias eu estava assistindo um filme com a minha esposa e essa mesma coisa aconteceu, né? Uma mulher lá, a gente não sabia se ela ia morrer ou não, daqui a pouco ela apareceu com uma roupa roxa. Eu falei assim pra Aline, essa mulher vai morrer. Ela, não vai. Pô, a mulher morreu. Então é interessante, né? É muito importante isso também, essa percepção, né, que a gente tem, que a arte às vezes ela está presente e a gente nem percebe. Mas eu queria saber de você,
Se, eu anotei mais uma pergunta aqui. Se tem diferença entre a arte religiosa, né, ou a arte sacra, e a arte popular, vamos dizer assim, e se existe alguma coisa que hoje possa inibir os cristãos, fazer com que os cristãos não queiram pensar na arte na sua avaliação. Mas vou pedir para você responder daqui a pouco, que, como sempre, a gente faz um breve intervalinho e na volta a gente continua essa conversa sobre arte na igreja e na sequência, redes sociais e o uso delas para a proclamação do evangelho. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o debate de hoje, recebendo o pastor Matheus Borchardt, lá de Pelotas, e o assunto é arte na igreja e também o papel das redes sociais na proclamação do evangelho. Fica com a gente que a gente vai continuar esse papo, né, pastor Matheus? A gente falava no final do primeiro bloco sobre se existe diferença, né, entre a arte religiosa e a arte popular e se tem alguma ação ou alguma percepção sua sobre o uso da arte na igreja e se os cristãos, especialmente no contexto que você conhece, né, dentro do trabalho da igreja luterana, se eles são incentivados ou são inibidos, né? Como é que está essa questão assim para para se manifestar artisticamente? Eu acredito que a diferença entre a arte religiosa e a popular tá muito associado na intenção, né? Qual é a intenção? Né? Então, a gente colocou ali os exemplos da arte dentro do templo da igreja, né? São artes ali que ela não tem um fim em si mesma, né? Ela sempre tem um fim de falar de Cristo, de ensinar sobre alguma verdade eterna, de apontar para esse Deus eterno, né? Inclusive essas grandes catedrais que a gente vê lá na Espanha, por exemplo, a magnitude, aquele tamanho todo, né? Por si só, ele já tinha uma intenção do ser humano entrar lá e se sentir pequeno, né? Se sentir algo pequeno diante do seu Deus, né? Então, a arte religiosa, ela tem intenções bem definidas, né? Não que a popular não possa ter, né? Mas eu acho que quando a gente parte para a arte popular, a gente se desvincula um pouco do templo, né? Dessa intenção totalmente didática, né? E ali a gente cria mais um horizonte de uma expressão um pouco mais livre dessa fé, né? E que não necessariamente precisa estar num culto, por exemplo, né? Então, assim, um artista, ele pode fazer um rap cristão, que talvez no momento de culto ali não ia ser muito fácil de ser introduzido ali. Até porque o rap não é muito fácil de ser cantado, né? Então, acho que cada tipo de arte tem o seu ambiente propício, né? E isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? Porque a igreja, ela pode criar esses ambientes propícios para o desenvolvimento da arte, né? Então, por exemplo, ali a gente tem um momento de culto, mas a gente pode também criar outros momentos dentro do calendário da atividade da igreja, né? A gente pode criar ali como aqui na IELB, geralmente a gente faz uma noite cultural, né? É um momento em que as pessoas podem expressar a fé delas artisticamente fora do ambiente de culto, né? E, querendo ou não, isso a gente está fazendo o quê? A gente está promovendo a arte, a gente está incentivando a produção artística ali entre as pessoas, né? Então, não é questão de escolher um ou outro, é questão da gente pensar onde é mais conveniente a gente ter um ou outro, né? Mas a igreja sim tem esse papel e deve incentivar as pessoas a usarem a arte delas, os dons que elas têm, né? Na Bíblia isso é muito claro, né? Que o Espírito Santo ele dá dons diferentes para as pessoas. No Antigo Testamento a gente vê isso logo cedo, né? Quando Deus pede para o povo construir o tabernáculo ali, que seria tipo a igreja, né? Cara, o tabernáculo que Deus mandou,
o ser humano criar, ele era repleto de arte, né? Repleto de, de usos, de atividades ali artesãs, né? Então tinha escultura, tinha imagens, tinha costuras, né? Tinha todo tipo de arte ali. E a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar que a igreja ela pode e ela faz isso, né? De promover a arte entre as pessoas, né? Se tu for olhar hoje, né, uma das maiores escolas de música do Brasil são as igrejas. São as igrejas que, né, você vê aí os artistas famosos hoje, a maioria, você vê lá histórias muito parecidas. Ah, comecei tocando na igreja, aprendi na igreja, né? Não só Então no a Brasil, né, igreja... pastor Matheus? Não só no Não, Brasil, né? Tem artistas internacionais que tem uma vertente aí, evangélica especialmente, né? Disso que você falava, né? De aprender a tocar na igreja. E já que eu lhe interrompi, né? Eu quero acrescentar mais uma questão nessa pergunta. Me parece que, às vezes, a impressão que eu tenho da minha experiência é que, às vezes, a igreja não se preocupa muito com qualidade, né? E eu entendo que, ah, quando você está adorando a Deus, Deus aceita todos os louvores e está tudo bem, né? Não é essa a questão. Mas se você pensar na arte como uma porta de entrada ou uma ferramenta missionária, me parece que a estética, né, a qualidade daquilo que a gente produz precisa ser levada em conta. Por exemplo, aqui na universidade a gente tem um trabalho missionário importante, né, junto aos alunos e colaboradores. E se você não tem uma qualidade mínima daquilo que você oferece enquanto atrativo, né, para as pessoas que aqui circulam, isso às vezes é um fator que acaba falando contra até o desejo que você tem de comunicar algo, né? Você falou um pouco disso no primeiro bloco. Quantas vezes, se a gente vai numa praça e tem uma manifestação artística de pouca qualidade, a gente passa batido ali, não olha, não para prestar atenção. Mas se tem algo sendo feito com muita qualidade, às vezes você é atraído por aquela qualidade e na sequência você recebe o conteúdo, né? O que você pensa sobre isso? Não, eu concordo plenamente, né? O ser humano, ele por si só, ele sempre está avaliando tudo na nossa volta, né? Então a gente vai numa ópera, terminou aquela ópera, a gente conversa entre nós, né? Ah, e aí, o que achou? Gostou? Não gostou? Achou legal? Não? Você vai no museu, você faz essas avaliações também, né? E, e na igreja a gente deveria pensar também, né, sobre ter uma qualidade estética, né? E isso é coisa do ser humano. A gente gosta de ver coisas belas, de coisas bonitas, né? E isso deveria ser mais um incentivo para a gente procurar o quê? Se aprimorar, crescer, né? Então, se o teu dom é música, né? Vá crescer naquele conhecimento. Se o teu dom é pintura, né? Tente se aprimorar naquilo ali. A intenção é a gente sempre servir a Deus da melhor maneira possível. E se a gente conseguir trazer uma boa estética, né? É inevitável que isso vai atrair as pessoas, mas não significa que a gente vai agradar todas elas, né? Como eu falei, as pessoas sempre vão julgar. Tem gente que acha que o quadro da Mona Lisa lá é a coisa mais linda do mundo, e tem gente que não vê nada demais. E tudo bem, né? A arte por si só, ela traz essa questão da crítica junto, né? As pessoas julgam se acharam legal ou não, e a gente tem que entender isso, né? Mas como filhos de Deus, a gente sempre tem que pensar em entregar o melhor, dar o nosso melhor para servir a Deus e comunicar o evangelho dessa maneira. Nem todos vão achar bonitos, mas outros vão apreciar, vão entender a mensagem e tudo bem. É desse jeito. E enquanto você falava, eu fiquei lembrando, né, que especialmente no Antigo Testamento, Deus pede as primícias, né, ou seja, aquilo que a gente tem de melhor. Então, entregar qualquer coisa ao trabalho do Evangelho, talvez a gente precisa rever se a gente tem essa prática, né? Ainda que a gente, às vezes, na igreja trabalha com aquilo que se tem, né? E tá tudo bem, eu acho que todos os começos, eles partem de algum ponto, a gente começa algo, né? Um projeto de algum ponto.
mas a gente deve sim procurar sempre as primícias. Agora, pastor Mateus, vamos falar um pouquinho de rede social, o nosso tempo tá indo, né? Você é um entusiasta, você tem usado as redes sociais, produzido vídeos, né? Reflexivos, com mensagens. Qual é a sua percepção, a sua visão sobre o uso das redes sociais pelos cristãos? Olha, eu penso que hoje as redes sociais é um lugar que a gente não pode deixar de estar presente, né? Eu fico pensando assim, se Lutero fosse fazer a reforma hoje, né? Vocês acham que ele ia levantar todo aquele alvoroço de que maneira, né? Escrevendo um artigo, né? Publicando numa revista teológica ou nas redes sociais, né? Eu tenho a plena convicção de que a vitrine do mundo hoje são as redes sociais, né? A gente precisa estar ali porque é onde as pessoas estão. E só para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje é o segundo país que mais consome internet no mundo. A gente só perde para a África do Sul. O tempo médio de consumo de internet do brasileiro é acima de 9 horas, o tempo médio, né? É muito tempo, gente. É muito tempo que as pessoas estão conectadas, né? E se a igreja fechar os olhos para essa oportunidade que está na frente dela aí, né, a gente não vai conseguir se comunicar com o mundo, a gente não vai conseguir falar com as pessoas. Então, se as pessoas hoje não estão indo mais à igreja como iam antigamente, a igreja pode ir até essas pessoas, até a casa delas, por meio das redes sociais, por meio da internet, né? Então, isso vai ser por meio de vídeos, por meio de mensagens, de fotos, né? Nesse programa, por exemplo, né? Então, a gente não tem como mais pensar em levar o evangelho nesse mundo contemporâneo sem ser pela internet. Não tem como pensar. Eu acho que é importante isso que você traz, né, para a gente pensar as práticas também missionárias, mas também de manutenção, de crescimento da fé, né, de ajudar as pessoas a desenvolverem a sua fé por meio da internet. Aqui na Pastoral da Ubra, a gente tem esse programa aqui, o Debate, que vai ao ar aqui pela nossa TV, a TV Multi-RS, mas também pela internet. E nós iniciamos um projeto, já tem 2 anos, né, de um culto virtual, mas é um culto virtual que ele é diferente, a gente não tem ninguém no presencial, a gente produz esse culto exatamente para quem está do outro lado da tela. Então, eu tenho visto por aí que, às vezes, uma estratégia das igrejas é transmitir o culto que já está acontecendo no templo, transmite ele pela internet. Ok, é uma estratégia. Mas o Vida e Fé, que é esse culto virtual que a Pastoral da Ubra tem promovido, a gente está olhando diretamente para a câmera justamente para falar com quem está do outro lado como uma estratégia, né? E não tem ninguém ali presencialmente, né? A gente está falando com a câmera para falar com essas pessoas. É uma estratégia que a gente está adotando e numa tentativa aí também de se comunicar melhor com essas pessoas, para que elas sintam, né, que o culto está sendo feito para elas. E aí eu quero perguntar para você, numa estratégia de uso das redes sociais, né? E você tem feito vídeos assim, né? Tentando falar com a pessoa e não que a pessoa consuma algo que você fez para um outro fim. Você avalia como essa estratégia? Olha, eu acho que a gente tem que sempre trazer uma mensagem que o mundo esteja ansioso, né? Por algo que seja relevante para o ser humano ali no seu dia a dia, algo que ele veja aplicável na sua vida, né? Então essas mensagens elas podem sempre a gente consegue atingir essas pessoas quando a gente fala propriamente da vida delas, dos medos delas, né? Das doenças, enfim, a gente consegue ter esse tato mais humano e isso acaba mostrando que a nossa fé ela não é um conjunto de palavras e dogmas, né? Mas ela se aplica na nossa vida, no nosso dia a dia, ela traz consolo, ela traz esperança,
ela dá forças quando a gente já não tem mais forças, né? Então, acho que esse tato que a gente pode ter intencionalmente na internet com as pessoas, né, é o que acaba contextualizando o evangelho, né, fazendo o evangelho ser uh, palpável, visto, experimentado pelas pessoas no dia a dia, né, e elas começam a entender que não é mera, aquilo ali não se trata de mera religiosidade, né, mas de algo que a gente pode aplicar na nossa vida. Eu acho que essa é uma estratégia muito boa da gente pensar, né, na criação de conteúdos, trazer algo que realmente seja não apenas o conhecimento por si, mas algo que se aplique à vida dela e ao dia a dia dessa pessoa. Falar com a pessoa é diferente de falar para a pessoa, né, pastor Matheus? Pastor Matheus, Exatamente. a nossa conversa está muito gostosa, mas infelizmente o nosso tempo aqui se acabou. Quero agradecer de coração sua disponibilidade, seu tempo de estar com a gente e também agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser mandar uma pergunta, um comentário, uma mensagem para o pastor Matheus, pode escrever para a gente nas redes sociais, né? O endereço é Ubra Pastoral. E também, se quiser conhecer o trabalho do pastor Matheus Borcarte, é assim mesmo, escreve assim como fala, Matheus com TH, Borcarte. Você vai encontrar o trabalho do pastor Matheus aí no Instagram, nas redes sociais gerais. Aí. Um grande abraço para você, Deus abençoe você e sua família, faça de você também uma bênção. E até o nosso próximo debate. Tchau, tchau.